Após 10 episódios, Dexter New Blood chegou ao seu tão esperado final e acabou dividindo opiniões. Assim como o final da 8ª temporada, o reboot não foi unanimidade e deixou parte dos fãs bem irritados. No vídeo de hoje nós vamos elencar escolhas acertadas e erradas da nova temporada de Dexter New Blood. Antes da gente começar, relembro que esse vídeo terá spoilers de Dexter New Blood. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. Vamos começar então pelos acertos, afinal tem muita coisa legal pra gente comentar. Primeiro acerto, Dexter aposentado. Acho que um dos pontos mais legais de Dexter New Blood foi a possibilidade de revisitar o personagem. Aposentado e sem fazer vítimas há quase 10 anos, Dexter estava enferrujado e cometeu diversos deslizes ao longo de toda a temporada. Assim como Wolverine no filme Logan, a realidade de Dexter nessa temporada é bem diferente daquela que ele vivia em Miami. Buscando uma rotina pacata em uma cabana perto de um lago congelado, Dexter se isolou e mudou até de habitat, pois passou a viver em um lugar frio e um pouco depressivo, algo bem diferente da ensolarada Miami. Esse novo Dexter é assombrado pela culpa da morte de Debra, sua irmã e eterna companheira. Ele cria uma rotina para não deixar o seu passageiro sombrio tomar conta novamente, se mantendo low profile, mas ao mesmo tempo extremamente infeliz. Toda essa mudança é um ponto positivo em Dexter New Blood, já que subverte tudo o que estávamos acostumados a presenciar e traz um elemento novo para a história. Acerto, o retorno de Harrison. Eu sei o que você deve estar pensando. Como dizer que o Harrison é um ponto positivo após ele ter feito tudo o que ele fez? Bom, o final da temporada pode não ter sido o que esperávamos, mas também não pode apagar o restante das dinâmicas apresentadas ao longo dos episódios. Ao trazer Harrison de volta, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre seus traumas e história de vida, ao passo que vimos Dexter em uma situação incomum, a de querer ser melhor por causa de seu filho. Toda a química entre Jack Alcott e Michael C. Hall foi ótima, principalmente nos momentos em que conseguíamos aproveitar as conversas e os sentimentos dos dois. Acerto, Iron Lake. Iron Lake é quase um personagem em Dexter New Blood. Por se tratar de uma cidade pequena, com um pouco mais de 2.500 habitantes, tudo se torna mais difícil para um serial killer. Bem, a menos que você seja o Kurt que enganou a polícia por 25 anos. De qualquer forma, toda a ambientação da cidade foi bem pensada e a possibilidade de explorar florestas, montanhas e outros espaços também abriu um leque de opções para cenas de ação. Mesmo sendo um trunfo da temporada, que poderia tornar a trama ainda mais sufocante e elevar o suspense, infelizmente os roteiristas não souberam aproveitar da melhor forma essa vantagem de roteiro. Acerto, o despertar do passageiro sombrio. Cold Snap é um dos melhores episódios da temporada, e muito de seu êxito se deve ao fato de Dexter ter um despertar. No final da 8ª temporada, após todos os eventos fatídicos que levaram Dexter a se tornar um lenhador, nós percebemos que o personagem não está conversando com o telespectador. Sendo o voice-over um elemento extremamente utilizado ao longo dos episódios, com o personagem nos contando o que passa em sua cabeça, a ausência dessa comunicação passou uma sensação estranha para aqueles que estavam assistindo. Sabendo que houve esse término estranho, Clyde Phillips, o showrunner de Dexter New Blood, trabalhou boa parte do episódio Cold Snap sem a utilização do voice-over de Dexter. Acompanhamos sua rotina na cabana, na floresta, suas interações com Angela e com outros moradores. Entretanto, em nenhum momento o personagem conversava com a gente. O retorno da comunicação entre Dexter e o público vem após o passageiro sombrio retornar, quando Dex tira a vida de Matt Caldwell. Todo o episódio é extremamente bem construído e parecia colocar o seriado no caminho de uma temporada incrível. Acerto, um final para o Dexter. Apesar das escolhas criativas de Dexter New Blood estarem bem abaixo da média, a possibilidade de Dexter ter um real encerramento ao término da temporada é de fato um acerto. Afinal, se a produção simplesmente utilizasse as mesmas saídas de sempre, tornaria o retorno basicamente banal. Dexter New Blood sempre teve um objetivo: fazer um novo final para Dexter. Utilizando da relação pai e filho, os produtores criaram uma trama que permitisse, ao término da temporada, que Dexter não saísse vivo. Assim como nos livros originais, ele precisava encontrar seu final, apesar de não ser executado da forma que esperávamos. Erros. Bay Harbor Butcher. A personagem Angela se tornou um erro quando a obrigatoriedade do Bay Harbor Butcher surgiu em cena. Ao criar diversas conveniências de roteiro para que Angela descobrisse que Dexter era o assassino de Miami, Dexter New Blood permitiu que diversos erros grotescos acontecessem no caminho. Ao trocar uma substância utilizada por Dexter na série clássica, substituindo por outra que coincidia com o crime feito pelo personagem no reboot,
Os roteiristas criaram uma das cenas mais vergonhosas e preguiçosas da história da televisão. Esses erros só aconteceram porque havia uma necessidade que Dexter fosse descoberto como Bay Harbor Butcher, mas, no fim das contas, a descoberta não serviu para nada efetivo. Erros: Angel Batista. Quando você traz de volta o personagem que significou muito em uma série clássica, você espera que a participação seja recompensada. Em Dexter New Blood, nada disso aconteceu. Angel Batista era um dos personagens mais famosos da série clássica. Ele aparece em 2 episódios, sendo um deles o último da temporada. Ao criar esperanças no público de que o encontro entre Angel e Dexter iria acontecer, Dexter New Blood abriu as portas para a decepção, perdendo a oportunidade de entregar uma finalização digna. Erros: Kurt Caldwell. Apesar de Kurt ter um modus operandi interessante e ser um serial killer de longa data, ele não era páreo para o Dexter. Com o passar dos episódios e com grande conveniência dos roteiristas, percebemos que Kurt não passava de um criminoso que soube se aproveitar da falta de profissionalismo da polícia local. Tão covarde quanto seu filho, Kurt chega ao ponto de bolar uma emboscada na cabana de Dexter e, ao primeiro sinal de perigo, sair correndo em direção à morte. De novo, Kurt nunca foi páreo para Dexter e infelizmente a temporada perdeu muito tempo com esse criminoso em vez de desenvolver o laço entre Harrison e Dexter. Erros: Tramas paralelas. Sendo uma marca registrada das temporadas antigas, as tramas paralelas de Dexter New Blood não levaram a lugar nenhum. Com diversos personagens que não acrescentaram ao longo da temporada, o roteiro inflado de acontecimentos mais atrasou o desenvolvimento de Harrison do que de fato conseguiu prover algo relevante. Se você ainda não tinha pensado nisso, é só lembrar daquele bilionário Edward que apareceu em 3 episódios. Erros: O embate postergado. Ao postergar o embate entre Harrison e Dexter, o seriado empurrou para os 2 últimos episódios decisões que poderiam ser melhor trabalhadas ao longo da temporada. Se o objetivo da série era retratar a relação entre pai e filho, por que passar 8 episódios evitando que ela acontecesse? Com a inevitável morte de Dexter no episódio 10, era de se esperar que houvesse tempo para que Harrison e Dexter desenvolvessem algum laço. Entretanto, essa relação acontece em meio episódio e resulta naquele final que a gente viu em tela. Erros: O final apressado. O final de Dexter New Blood sofre de um conjunto de consequências criados pelo péssimo roteiro da temporada. Entretanto, o fato de termos um desenrolar apressado e decisões inexplicáveis no último arco da finalização mostra que o tempo perdido em tramas paralelas e personagens secundários poderia ter sido melhor utilizado, principalmente se fosse focado na relação entre Dexter e Harrison. Não há emoção naquele final, tampouco conseguimos entender racionalmente por que Harrison toma tal decisão. Simplesmente havia espaço para um final melhor. Esses foram os erros e acertos da temporada que a gente destacou para vocês. Se você tiver outros pontos para comentar, deixa aqui nos comentários. É isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixe ele aqui. Na descrição tem o link do nosso site, onde você encontra conteúdo sobre série, filmes, quadrinhos e muito mais. É isso, até a próxima e valeu!